Meditar aqui um pouco na palavra do Senhor, João 12, versículo 25, a qual nós lemos. Aleluia, Jesus. Vamos ler o 25 e o 30, somente. Aleluia. Que vai dizer assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Versículo 30 vai dizer assim: respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Aleluia. Então, esta é uma palavra que o Senhor colocou em nossos corações nesta noite, a qual nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e agradecer mais uma vez por esta noite, por essa oportunidade. Porque eu digo todos os dias que a oportunidade de Deus, ela é única. Cada dia que nós entramos na presença do Senhor é uma única oportunidade. Nunca mais nós teremos outra como aquela. Aleluia. Porque cada dia é diferente o trabalhar de Deus. Cada dia é único. Então nessa noite nós vamos meditar, nessa palavra. A irmã pode se assentar. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer no texto, na epígrafe do texto, onde explica sobre o que Jesus está falando. As explicações estão aqui. Então a Bíblia vai dizer que Jesus explica porque precisa morrer. Desde que Jesus começou a andar no mundo, quando ele começou, aleluia, a pregar a palavra de Deus, quando ele começou a formar discípulos, ele já vinha explicando que um dia ele não estaria mais entre os discípulos. Ele estava explicando que um dia, aleluia, ele não estaria mais em corpo ali. Aleluia. Mas o discípulo não está entendendo. Então, aqui Jesus fala mais claro. A Bíblia vai falar que Jesus ele não falava tudo de uma vez, mas ele ia falando por etapa. De acordo com que os discípulos iam se fortalecendo, ele ia entregando a mensagem cada dia mais. Ou seja, todos os dias que nós vimos na casa do Senhor é uma oportunidade que nós temos para aprender algo do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que é tipo um rolo. Cada dia ele desenrola um pouquinho. Cada vez que você estuda a palavra e escuta, algo novo acontece. Aleluia. Então a palavra de Deus, cada dia ela se renova em nossas vidas, na vida daqueles que ouvem a palavra. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra. Quem liberta o ser humano é a palavra, é Deus, porque Deus é a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então no versículo 25 Jesus vai dizendo: olha, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Ou seja, o que Jesus está falando aqui nessa mensagem? É uma mensagem simples, mas já é uma mensagem a qual o Espírito Santo já está falando conosco. Aleluia. Aleluia. Então, o Senhor está falando que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então aqui Jesus está explicando para os discípulos. E por que Jesus está falando dessa forma? Porque aqui Jesus está vendo que os discípulos estão com medo. Os discípulos estão com medo de morrer. Os discípulos estão com medo de ficar só. Os discípulos estão preocupados com as suas vidas. Os discípulos não estão preocupados com o reino do céu. Eles estão preocupados com as suas vidas. Eles estão com medo de perder a sua vida, porque eles sabem que depois que Jesus partir, eles vão correr risco. Eles já estão correndo risco quando Jesus está com eles. Agora imagina quando Jesus for morto, da forma que Jesus disse que seria. Aleluia. Então Jesus está preparando a alma deles. Jesus está preparando eles para aquele grande dia. Aleluia. Então Jesus está falando porque os discípulos têm medo. O discípulo está preocupado em perder a sua vida. Então o Senhor está explicando para eles: olha, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Então, o que adianta eles temer pela vida deles, sendo que eles vão perder de qualquer forma? Então o Senhor está falando: quem ama muito a vida, vai perder. Não nascemos para semente. Não estamos aqui para viver eternamente aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então Jesus está falando: olha, quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Então, todas as vezes que você estiver aborrecido, ou alguém estiver te aborrecendo, você não se preocupe
nessa vida aqui, você vai encontrar uma outra lá no reino do céu. Então Jesus está falando, olha, todas as vezes que você aborrecer a sua vida, você vai estar guardando ela para a vida eterna. Então, muitas vezes nós vamos passar por perseguição. Jesus está ensinando para eles que ele estava perdendo aquela vida ali, mas ele estava ganhando uma nova vida em Deus, porque logo mais ele partiria, logo mais aquela carne dele não estaria mais entre os discípulos. Então Jesus estava preparando os discípulos para o quê? Para uma perca. Jesus estava dizendo, olha, eu vou ter que ir, eu vou partir, vocês têm que estar preparados, não se preocupem com o que vocês vão perder, vocês estão preocupados com as suas almas, se preocupem com o reino do céu. Se preocupe que um dia vocês vão estar na glória. E para vocês ir para o céu, primeiro vocês têm que morrer. Porque se Jesus morreu, nós também temos que morrer. Aí você pergunta para pessoas, você quer ir para o céu? Quero. Aí você fala, você quer morrer? Não. Como que vai para o céu se não morrer? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas sabe que deste mundo nós não escapa. A gente tem que estar preparado para a morte. Mas o discípulo não estava preparado nem para morrer, nem para perder. Então eles estavam com medo. Então Jesus estava dizendo para eles, olha, se você quiser vir após mim, nega a si mesmo, porque aonde eu estiver também o meu servo vai estar. Agora, se vocês não querem me seguir, então vocês estão no caminho errado. Se vocês querem me seguir, querem me servir, tem que me seguir. Ou seja, quem andar com Jesus vai passar por situações difíceis. Quem andar com Jesus vai pisar em espinhos. Quem andar com Jesus vai passar por aborrecimento. Quem andar com Jesus vai ter perca. Jesus estava ensinando para eles. E aí no versículo 30 ele vai dizendo, olha, respondendo, Jesus diz, não vê esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Ou seja, a voz que Jesus tinha ouvido não era por amor dele, mas era por amor do povo dele. Jesus estava dando a vida por amor do povo. Glória a Deus. Boa noite. Aleluia, Deus. Era por amor do povo. Então Jesus está falando que aquela voz não veio por amor dele, mas por amor de vós. Ou seja, é por causa de vocês. Eu estou perdendo a minha vida, eu estou dando a minha vida em troca das suas. Amém. Eu estou pagando. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus está explicando, mas eles ainda estão com medo. Eles estão com medo de perder as suas vidas. Tanto é que Jesus alertou Pedro. Jesus falou para Pedro. Jesus disse, Pedro, aleluia. No finalzinho, Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou para Pedro, Pedro, eu te amo. Quantas vezes nós dizemos para Deus, eu te amo? Mas na primeira oportunidade a gente nega Jesus com uma palavra ou com um ato que a gente comete ali, sem perceber, mas a gente acaba uma falta. Então Jesus vai e chama Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, eu te amo, Jesus. Aí Jesus perguntou, Pedro, tu me amas, Pedro? Te amo, Jesus. Aí ele lembrou que antes ele tinha negado Jesus, da mesma forma que ele falou que não negaria. Ele falou que se fosse preciso ele morrer por Jesus, que ele morreria, mas Jesus sabia que o coração dele ainda não estava transformado. Jesus sabia que tudo que ele estava falando era da boca para fora. Então Jesus, ele nos conhece, ele nos prova porque ele nos ama. Ele não quer nos perder. Então ele falou para Pedro, tu me ama, porque ele lembrou que antes atrás Pedro tinha negado ele. E ele tinha falado da mesma forma com Pedro, olha, antes que o galo cante 3 vezes tu me negará. E Pedro falou, eu? Não. 3 vezes Pedro falou. Então foi o que Jesus disse para ele, 3 vezes tu me negará. Foi 3 vezes que Pedro negou Jesus. Como e quando Pedro negou Jesus? Assim que Jesus foi pego, foi levado, aleluia, para a crucificação, alguém para Pedro no meio da estrada e pergunta, tu é um daqueles? Não, sou não, porque ele estava com medo de morrer. Então Jesus já estava falando isso aqui, Jesus já sabia. Quando Jesus fala assim, ó, no versículo 25, quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardar-la para a vida eterna. Jesus já sabia que Pedro ia negar ele. Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Jesus já sabia que Tomé ia duvidar, não ia crer que Jesus ressuscitou. Então Jesus já sabia. Jesus chamou eles
Não porque eles eram santos, mas porque Jesus ia santificar eles através da palavra. Aleluia. Mas que eles iam sempre estar cometendo deslize, ia porque eles estavam na terra. Santo mesmo, só Jesus. Então Jesus, chamando ele, Glória a Deus. disse, não só para Pedro, mas todos aqueles que estavam em volta, Jesus estava explicando que ele ia morrer, era preciso. Jesus estava explicando para eles, olha, eu preciso. Mas eles ainda não estavam acreditando. Mesmo Jesus andando com eles, pregando para eles, falando que o Filho do Homem veio, mas não veio para ficar. Ele veio para fazer a obra, mas o tempo dele estava determinado por Deus na terra. Em todos os lugares que Jesus passava, Jesus estava pregando e falando que ele ia ter que morrer. Mas eles não estavam acreditando. Então, quantos estão entre nós? A gente está pregando a palavra, mas eles não estão acreditando até que no dia que o arrebatamento chegar. Aí muitos vão procurar essas portas. Muitos vão procurar a irmã, não vai encontrar. Muitos vão me procurar e não vai encontrar, porque eu creio que eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui para seguir Jesus, para ir para o céu. Jesus. Porque eu falo todos os dias para Deus, Senhor, Glória a Deus. Aleluia. se o Senhor me chamou, foi para ir para o céu. O Senhor não me chamou para passar um tempo na igreja e quando o Senhor voltar eu ficar. Não quero, não aceito. Se o Senhor me chamou, então o Senhor é fiel. E todos aqueles que estão caminhando comigo, da mesma forma o Senhor vai salvar. Porque quem fez uma promessa foi o Senhor. Além porque só o Senhor tem poder de salvar. Mas nós precisamos deixar de ter medo. Os discípulos estão com medo de perder a vida. Aí Pedro foge. Mas lá na frente, Pedro é parado novamente. Aleluia. Tu é um daqueles. Porque não adianta esconder. Às vezes a gente tenta até esconder. Mas quem é um servo de Deus ou que já foi, a pessoa que está lá fora conhece longe. Ainda que ele não está com as vestes adequadas. Ainda que as vestes estão manchadas. Aleluia. Mas ele ainda é reconhecido. As vestes de Pedro estavam manchadas. Dessa maneira, Deus. Mas, aleluia, aquele povo que estava lá fora reconheceu ele, que ele era um dos discípulos de Jesus. Então, quando chegou para ele, falou assim, você é um dos discípulos de Jesus, eu te conheço, eu já te vi no meio dele. Pedro, não, eu não, nem conheço. Por quê? Porque ele sabia que assim que Jesus fosse crucificado, viriam atrás deles. E eles estavam seguros porque Jesus estava com eles. A segurança deles estava em Jesus, assim como a nossa está em Jesus. Nós não podemos confiar no homem, no ser humano. Nós temos que confiar em Jesus. Então a segurança deles estava em Jesus. Quando Jesus vai para ser crucificado, agora eles se sentem só, eles estão só. Então eles estão com medo de morrer. Então Pedro nega Jesus por 3 vezes. Aí cai a ficha dele, ele lembra e fala, meu Deus, o mestre sabia de tudo, o mestre falou que 3 vezes eu negaria ele. E olha o que aconteceu. E agora, Senhor? E aí o inimigo começa a perseguir ele. Por quê? Porque ele fez o que o inimigo queria. Aí o inimigo começa a perseguir ele. O que ele faz? Ele corta os pés do Senhor e pede perdão. Mas tem muitos irmãos que não têm essa oportunidade. Outros acham que vai passar e não passa. Porque o inimigo, quando ele vem para destruir. A Bíblia fala que Satanás, ele veio para 3 funções. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então a função dele é essa. Ele não está brincando de ser Satanás. Então quando ele vem, quando ele entra em uma casa, ele só sai depois que ele destrói. Ele não vem para brincar. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Então, quando o inimigo veio para o lado de Pedro, Pedro lembrou daquelas palavras e ele se corrigiu, ele pediu perdão. Mas Judas não pediu, não teve oportunidade. Então, tem muitos que têm oportunidade e aproveitam. Já tem outros que tem, mas não aproveita, acha que vai ter outra oportunidade e aquela ele deixa passar. Então Pedro não deixou passar. Quando Pedro percebeu que ele tinha pecado, que ele tinha errado feio com Jesus, porque ele caminhava com Jesus, ele comia com Jesus, ceiou com Jesus, e agora Pedro nega Jesus. Então Pedro se sente o pior homem da face da terra. Pedro agora ele vai chorar, ele vai lamentar aquilo que ele fez, porque ele, aleluia, ele negou o mestre.
Então o que ele faz? Ele corre para os pés do Senhor. Ele vai pedir perdão a Deus. Aleluia, Jesus. E Deus escuta o clamor de Pedro, porque Deus tinha obra na vida de Pedro. Pedro foi o que mais deu trabalho no Evangelho. Pedro foi um homem do coração duro. Era um homem que qualquer coisa tirava a espada da bainha e já estava, aleluia, cortando uma pessoa. Aleluia, ele não era convertido. Então, mas foi o homem que mais ganhou alma. Foi o homem que Deus escolheu. Então, todo homem e mulher que Deus escolhe, ele passa por lutas, por prova. Aleluia. E muitas vezes ele se esconde. Aleluia. Mas o Senhor acha. Não adianta. Então, Pedro tentou se esconder com medo de morrer. E aí, quando ele percebe que ele negou Jesus, que Jesus estava lá para ser crucificado, aí ele corre para os pés do Senhor. Pede perdão a Deus, Deus perdoa ele. Aleluia, Jesus morre. Cumpre o que Jesus disse. O profeta Isaías também. As profecias antes de Jesus que vinha falando sobre o Filho de Deus. Que viria, que morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus ressuscitou. E Ele está entre nós, aleluia. E Ele ainda fala mais. Ele fala que nós somos mais bem-aventurados do que aquele povo do passado. Por quê? Ele diz, porque nós não vimos, mas nós cremos. E muitos andou com Jesus, ceou com Jesus, como os discípulos, mas duvidou. Então o Senhor diz que nós, essa geração que veio depois, nós somos mais bem-aventurados que eles. Por quê? Porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos pela palavra, pela fé. E eles andou com Jesus. Era para eles crer mais do que nós, né? Porque eles teve a oportunidade. Eles foram para o monte com Jesus. Eles sentou, eles viram muitos milagres. Eles viram Jesus ressuscitar pessoas. Mas quando Jesus foi para ser morto, eles duvidaram que Jesus ia até o fim. Aleluia. Então, quando Jesus morreu, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, eles foram lá. Eles foram ver porque Maria foi ao sepulcro. Aleluia. Maria Madalena, ela foi. Mas primeiro eles foram, não viram nada. Aí Maria foi. Eles voltaram para trás tristes, desanimados. Uns foram embora com medo de morrer, como aqueles dois homens que estavam no caminho para Emaús, estavam tristes, lamentando e falando, olha, nós já estamos no terceiro dia, Jesus não ressuscitou, Ele falou que ressuscitaria. Então eles saíram da cidade com medo de morrer, com medo de ser apedrejado, porque agora que Jesus morreu, aqueles perseguidores de Jesus iam vir atrás deles, né? Então, o que acontece? Eles saíram da cidade. Então eles foram para uma cidade, no caminho onde fala que é o caminho de Emaús, onde ele ia, um homem entrou entre eles. Aleluia. E eles conversando um com o outro e falando, e agora, o que vamos fazer? O que será de nós? E aquele homem entrou na conversa deles, eles não reconheceram. Então muitas vezes Deus está entre nós, mas nós não reconhecemos porque o medo, o pânico entra em nossa vida e muitas vezes nós não percebemos que Jesus está conosco. Quando o vento está muito forte, dificilmente a pessoa acredita que Deus está ali. Aí muitos olham para o céu e falam, Jesus, por que tu me abandonaste? Aleluia. O próprio Jesus falou isso. Ele olhou para o céu quando ele estava para expirar, ele disse, Pai, por que tu me abandonaste? Então Jesus falou, Jesus temeu. Aleluia. Então nós muitas vezes tememos também. Mas Jesus, ele nos deixa uma lição que nós somos seres humanos. E ele, quando ele veio para a terra como um homem, ele veio para entender o que nós passamos na terra. Então ele nos entende. Às vezes o homem lá fora não entende quando a gente se converte. O homem lá fora não entende quando a prostituta vem para Jesus e começa a ser usada. O homem não entende. Mas Deus, ele entende. Por quê? Porque Jesus veio como homem. Então ele sabe o que nós passamos na terra. Por isso ele nos entende. E por isso ele nos perdoa. E por isso ele nos ama. Porque ele sabe o que nós passamos. Porque ele também passou. Quando você chora, Jesus sabe uma dor, uma lágrima, porque ele também chorou. Quando nós temos fome, Jesus também sabe, porque ele teve fome. Lá no monte, quando ele estava orando 40 dias com 40 noites, ele teve fome.
E Ele sabe como a gente é tentado. Então Ele entende. Por isso Ele fala na palavra dele que Ele ama o pecador, mas porém o pecado Ele aborrece. Por quê? Porque Ele sabe tudo que Jesus passou, aleluia, na terra foi para provar a nossa fé e também para mostrar para nós: olha, filha, eu passei por isso, eu te entendo, eu sei o que você está passando. Então, quando Jesus está lá no monte orando, Satanás aparece para ele, porque naquela hora ele teve fome. Então, quando ele teve fome, a carne dele estava doendo. Ele estava com fome. Aí Satanás apareceu naquela hora e começou a querer, aleluia, atrapalhar os planos de Deus na vida de Jesus. Então, Satanás, ele sempre vai aparecer na nossa fraqueza. Sempre quando a gente tiver fome, necessidade, enfermidades, ele vai vir. É o primeiro que vem. Então ele veio e tentou Jesus de várias formas. Por 3 vezes Jesus diz: apartai de mim, Satanás. Na palavra do Senhor diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Apartai de mim. Satanás bateu em retirada na 3ª vez. Então Jesus, ele sabe quando nós somos tentados na terra. E Jesus não dá um fardo conforme aquele a gente não pode carregar. Então Ele nos conhece por dentro e por fora. Por isso Ele perdoou Pedro. Então depois que Jesus ressuscita, porque Maria vai ao encontro de Jesus, chegando lá, ela olha na tumba, não tem ninguém. Ela chora quando ela vê aquele varão sentado ali. O varão pergunta: o que estás procurando? Ela fala: o meu Senhor não está aqui. Para onde levaram o meu Senhor? Ela está chorando muito. Ou seja, o corpo não está ali. Aí então aquele varão de branco fala: por que estás procurando um vivo entre os mortos, mulher? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que procuras um vivo entre os mortos? Então Jesus aparece e fala para Maria: calma, vai até os seus irmãos, diga para eles que eu ressuscitei. Quem foi a primeira pessoa que pregou depois da ressurreição de Jesus? Foi uma mulher. Aí tem muitos que ficam aí, vai para a Bíblia e falam: que a mulher não pode isso, que a mulher não pode aquilo. Eu vou pela palavra onde Jesus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Foi ela que foi até os homens. Quando ela chegou lá, que ela contou, Tomé falou: não, eu não acredito. Eu estou dizendo, Tomé, ele não está lá. Um anjo apareceu lá e disse para mim que ele ressuscitou, o corpo dele não está lá. Aí Tomé: pois eu só acredito se eu ver os cravos na mão dele, a marca dos pregos. Jesus aparece bem na hora e fala: aqui, Tomé, então vê, seja crente. Então, não precisa a gente ver para crer, mas a gente tem que crer para ver. Maria creu, por isso ela viu. Tomé viu, para depois ele crer. Jesus disse: aqui, Tomé, olha os meus pés, olha as minhas mãos. Aí ele agora sim pediu perdão a Jesus. Aí Jesus vai ao encontro de Pedro. Pedro está sem graça, está triste, porque ele negou Jesus, né? Jesus está lá para ser crucificado e Pedro está angustiado porque ele negou Jesus. Então, ele não viu a morte de Jesus. Quando ele chegou lá, o corpo de Jesus já estava, Jesus já tinha morrido. Então, Pedro, eu creio que ele pensa assim: Jesus morreu, ele não vai me perdoar. Ele ficou... Mas Jesus, ele morreu para isso, para perdoar os nossos pecados. Quando ele morreu, quando ele perdeu a vida dele, foi para Pedro ganhar. Então, eles não estavam entendendo quando Jesus falou: eu tenho que morrer para que vocês vivam. Então, se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque Jesus pagou um preço pelas nossas vidas, inclusive pela vida de Pedro. Só que Judas não teve essa oportunidade porque ele não quis, não deu tempo, ou seja, ele pecou tanto que, por vender Jesus, por trair Jesus, vender Jesus por algumas moedas, o dinheiro falou mais alto, o coração dele estava voltado para as coisas da terra. E o nosso coração tem que estar nas coisas do céu.
para nós não se corromper com o mundo. Então, Jesus vai e chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo, Jesus. Jesus olha para Pedro de novo: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, eu te amo. Na terceira vez, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Eu creio que Pedro lembrou. E ele está perguntando para mim como da primeira vez que ele perguntou. Primeira vez ele falou que eu ia negar ele, e agora o que eu vou dizer? Aí ele falou: tu sabes, Senhor. Aí Jesus falou: então, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Olha que responsabilidade. Grande. Né? Responsabilidade que Jesus poderia ter dado para os outros, né? Mas deu logo para Pedro. Pedro foi quem? O que negou Jesus, aquele que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote na hora que estava levando Jesus. Aí Jesus ainda chamou Pedro de Satanás ainda, na hora que, na verdade, ele estava com Satanás. Para ele fazer aquilo, né? Tanto que Jesus pregou que não era por força, não era por violência, não era para derramar sangue. E na hora que Jesus é pego, que os homens pegam Jesus para levar para ser crucificado, Pedro pega a bainha, pega a espada, tira a bainha e passa na orelha do rapaz ali. Aí Jesus vai lá e cola. Né? Ó, que homem. Os próprios que estavam levando ele à morte. Ele vai lá, pega aquela orelha e cola. E ainda repreende Pedro, né? Repreende Pedro, que era um discípulo dele. Pedro era um discípulo dele, ele repreende Pedro. E não ama Pedro mais do que o outro. Mesmo o outro sendo o que queria a morte